Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paulo Mansur, designer gráfico e ilustrador, e hoje eu vou passar para vocês umas dicas de como elaborar uma história em quadrinho, desde o momento da ideia até a arte final e paginação. Fica com a gente que tem muita coisa boa por aí. Valeu! Mas antes, a gente precisa passar por um pouquinho de história. Vamos entender como é que tudo isso começou. A gente tem, na verdade, um registro, o primeiro registro, né, do homem como ilustrador, vamos chamar assim, como artista plástico, como muralista, como grafiteiro, a pintura rupestre. E essa pintura rupestre, ela já contava uma história. A ideia ali era passar por um pouco do que os homens das cavernas tinham passado durante o dia, quais foram as aventuras, quais foram as agruras para conseguir comida. Então a gente tem o primeiro registro serial, ou seja, eu tenho um começo, um meio e um fim encadeado em algumas ilustrações que criam uma narrativa. E isso é importante para a gente discutir. Depois a gente passa, na verdade, por um processo, né, de evolução, obviamente, e chegamos na Idade Média, que vamos imaginar, fazer um exercício aqui meio de imaginação, que os filatérios, né, que foram usados na Idade Média para ilustrar a Bíblia, para ilustrar livros, eles tinham todo um ornamento, né, que completava as imagens que estavam ali, através daquelas faixas que ficavam cobrindo alguns quadros, que na verdade não eram quadros até então, né? Eram imagens ali, mas ela dava uma narrativa. Isso também a gente pode imaginar como uma primeira forma, né, que a gente conhece de história em quadrinho, onde eu tenho a imagem e um texto associado, geralmente em cima, que completa essa informação. Ou seja, não é só literatura, não é só ilustração. É a união das duas, ou seja, o texto e a imagem, que compõem a narrativa. E uma das primeiras histórias em quadrinhos, que vamos dizer da Idade Moderna, da Era Moderna, que data do século XIX ainda, nós temos o Yellow Kid, que o personagem não tinha balão. Esse que era interessante. Isso eram tiras publicadas num jornal americano em Nova York, e ele tinha uma roupinha amarela, né? E nessa roupa amarela, de descendência asiática, chinês, ele tinha o texto, corria na roupa dele. Então eu tenho a primeira ideia da história em quadrinho moderna vindo dos Estados Unidos em tiras semanais nos jornais de domingo. E é óbvio, isso tudo a gente dá um grande pulo, todo mundo conhece, eu estou só realmente dando uma passando da coisa. Nós chegamos nos dias atuais, onde nós temos de tudo. Hoje a história em quadrinho era consolidada, conhecida como a nona arte, e a gente tem, na verdade, uma presença pop, né? Os personagens pop, hoje o cinema, né, na verdade, está vivendo muito, né, onde as maiores bilheterias, veja aí Ultimato da Marvel, Disney, são sobre os roteiros de histórias em quadrinhos que a gente leu durante, por exemplo, os 90 anos, 80 anos, chegando hoje nas telas e fazendo novos leitores e espalhando essas informações e esse estilo para um novo público, se expandindo muito essa linguagem. Para que a gente comece a desenvolver isso, nós precisamos entender as etapas do trabalho. Ou seja, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como eu vou elaborar. E é para isso que eu estou aqui hoje, para te ajudar a chegar nesse ponto, para que você tenha uma ideia e consiga concretizar e finalizar ela. Uma boa ferramenta para te ajudar a auxiliar no conceito de desde a ideia até a finalização é um mapa de produção. Um mapa de produção ele pode ser dividido em duas etapas. Eu trabalho dessa maneira não só para desenvolver história em quadrinho, como também para desenvolver outras formas de expressão. Uma animação, por exemplo, é fundamental passar por isso. Uma filmagem, um vídeo que você vai fazer, por exemplo, para o YouTube, você tem que ter, na verdade, um mapa de produção. O que você vai trabalhar? Como que você vai trabalhar? É lógico que cada mídia tem o seu mapa de produção. Aqui nós vamos estar desenvolvendo um mapa focado em história em quadrinho. Então vamos aí. A pré-produção a gente pode trabalhar com algumas etapas que vão facilitar a produção. E nós vamos encadear elas aqui. Nós temos a ideia, você tem que ter uma ideia ou um tema principal. Ou seja, o que você quer falar, como você vai falar, de que maneira, essa forma de o que você entendeu, o que você quer passar é a sacada. Isso seria o start, para a coisa começar. Depois nós vamos colocar isso num storyline. O storyline seria um enredo propriamente dito. A história, como ela vai acontecer, como é que ela vai se desenvolver.
Nós temos o argumento ou a decupagem. Isso tudo eu vou explicar melhor, eu só estou passando agora para a gente ter uma grande ideia do que vai vir pela frente. Os sketches dos personagens, ou seja, como é que eu vou desenvolver esse personagem? Como é que ele é? Isso é importante. Se eu já tenho um personagem, eu não preciso passar por essa etapa, mas se eu estou desenvolvendo, então é interessante eu passar por esse momento. O roteiro, aí sim eu vou planejar cena a cena para entender melhor cada etapa que eu tenho que fazer, ou seja, cada cena, como que eu vou contar cada momento da história. E depois os balões de onomatopeias. Isso na verdade faz parte também, é a parte gráfica, né? E eu tenho que já pensar neles, ter uma ideia de como eu vou trabalhar e onde eu vou ter balões, onde eu vou ter onomatopeia, como elas vão se comportar. Depois eu passo propriamente para a produção. No caso, a produção aí sim é pôr a mão na massa. Então eu vou colocar os estudos de página, eu faço através de um thumbnail, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, os esboços das cenas, os desenhos propriamente dito, que acho que a grande maioria já domina ou conhece bem, que é o caminho que talvez fez você chegar até aqui. A arte final, que seria a finalização. Os quadrinhos são coloridas, outras elas podem ser preto e branco e não tem problema algum. É até muito bom, é um estilo diferente. A editoração, que aí sim é a hora de eu colocar as onomatopeias, o letreiramento, e depois a paginação e publicação, ou seja, onde isso vai viver? Vai ser uma história em quadrinho impressa? Vai estar na internet? Vem comigo que a gente vai agora passo a passo. A ideia pode vir de vários lugares. Você pode ter assistido um filme, você pode ter lido um livro, escutado uma notícia no rádio, você pode estar conversando com um amigo e ele te contar alguma coisa, ou uma pessoa, ou você ouvir alguma coisa que alguém contou, você pode ter lido uma revista, você pode estar navegando na internet, você pode estar assistindo televisão, você pode estar andando com o seu cachorro e ter uma ideia. Então, ou seja, a ideia ela está por aí, cabe a nós, né, estarmos atentos. Então às vezes você está com aquilo na cabeça, querendo criar alguma coisa e de repente surge, é o momento, é a ideia, é pegar e colocar no papel. O storyline ou enredo seria você simplesmente pegar e jogar de uma maneira rápida essas ideias no papel. Não é para fazer um desenho elaborado, não é nada complicado, é simplesmente você jogar ali e ver, tá funcionando? Quer dizer, eu tenho que ter um começo, um meio e um fim. E nessa hora eu vejo se está amarrado, se está funcionando. Depois eu vou completar essas informações, eu vou criar um corpo para isso. Mas é importante eu saber de onde eu parto, o que acontece mais ou menos no meio e aonde é o fim, como eu termino essa história e posso deixar realmente um gancho para uma próxima ou finalizar ali. O argumento. Chegou a hora da gente discutir então agora texto. Tem muitos autores que são apenas de história em quadrinho, que são apenas roteiristas. Eles não necessariamente vão desenhar, eles vão escrever apenas a história e vão passar para um outro artista fazer os desenhos. Mas tem artistas que já fazem toda a produção, tanto desenho quanto roteiro. Se você vai trabalhar como roteirista, você tem que estudar muito mais sobre como contar uma história, como argumentar e tudo mais. Mas é importante ter uma base. Então, se você está querendo desenvolver uma história em quadrinho, é importante saber roteiro. Então, o roteiro ele é dividido muitas vezes na descrição da cena e no que alguém está falando. No caso aqui dessa amostra que nós temos, é um exemplo de roteiro que pode ser usado para qualquer coisa. Pode ser usado para cinema, pode ser usado para televisão e também para história em quadrinho. Onde eu defino uma cena e eu mostro num outro espaço o que aquela cena está sendo dito ou pensado. No caso aqui, vamos imaginar você do outro lado da tela. Eu tenho uma pessoa que está assistindo a um vídeo. Eu não preciso discriminar como ela está assistindo esse vídeo. Se ela está assistindo na televisão, no computador, no celular, se ela está sentada, de pé, deitada, se ela está num ônibus. Eu tenho a situação, pessoa assistindo vídeo. E aí eu posso ter num outro canto a descrição, o que está sendo dito nesse vídeo. Entendeu? É um vídeo de espionagem, por exemplo, ele se autodestruirá em 5 segundos. É um vídeo de culinária, a pessoa vai fazer uma receita. Então nesse momento eu começo a dar uma intenção. O que está sendo dito vai me passar uma ambientação, inclusive. O como eu vou trabalhar isso. Lógico, se eu já sei do roteiro e estou desenvolvendo, eu posso mencionar, por exemplo, pessoa vendo vídeo de como fazer história em quadrinho. Olha lá, eu já defini que talvez seja um desenhista que está assistindo esse vídeo.
Mas onde eu quero chegar é o seguinte, você tem que deixar isso às vezes em aberto para que o ilustrador, o desenhista que vai elaborar, ele pode somar, trazer uma bagagem dele e enriquecer essa história. Chegamos naquele ponto onde todo mundo que está aqui talvez já tenha aquele cheirinho que fala, agora vai, chega de blá blá blá. Todo mundo que está aqui, a maioria pelo menos, acredito que goste de desenhar. E já passou por essa etapa, já sabe desenhar. E o que eu venho aqui é somar para você. Então a minha ideia aqui de apresentar esse exemplo usando as meninas superpoderosas é mostrar que o sketch do personagem, ou seja, os aspectos físicos e psicológicos é importantíssimo para a narração, para contar essa história. Vamos imaginar aqui que esses personagens, eles são todos iguais. Se você olhar para Lindinha, para Florzinho e para Docinho, não tem diferença física, praticamente você não tem. Uma delas não é mais baixa, não é mais alta, não é mais magra, não é mais gorda. Elas são todas iguaizinhas. O que vai mudar em cada uma delas é a roupa e a personalidade. É por isso que esse exemplo eu acho importante, onde a gente tem as expressões, a fisionomia, a anatomia e os movimentos. Isso vai fazer com que cada personagem tenha uma particularidade, ou seja, cada personagem é único. Então, ou seja, eu posso trabalhar de uma mesma matriz, ou seja, o mesmo desenho do personagem, e eu vou mudando características, roupa, cores e por aí vai, penteados, adereços, e eu transformo num novo personagem. Maurício de Souza também faz isso muito bem, ele tem o mesmo shape, o mesmo desenho, e esse desenho é sendo completado com as características, e a gente consegue perceber a diferença entre cada personagem. Aí nós chegamos numa parte muito importante, ela é a hora que eu vou realmente contar essa história, e eu vou contar essa história de uma maneira visual. Como que eu vou contar então? Eu tenho que ter uma noção de enquadramentos e uma decupagem. Eu vou pegar esse roteiro que foi escrito ou por mim ou por uma outra pessoa e agora chegou a hora de eu definir como ela vai acontecer, as imagens na cena. Como que eu vou entender que cada situação vai ser enquadrada, vai estar dentro de um formato quase parecido com esse aqui, que é um quadrado, um retângulo, mas cada cena tem a sua função narrativa. O mais comum é a gente começar ambientando, por exemplo, pelo grande plano, né? Então o grande plano geral é aquela cena que você está começando, por exemplo, uma série ou um filme e a câmera vem e você vê uma ambientação. Por exemplo, no caso aqui nós temos uma cidade. Então essa cidade, eu entendo que a situação vai acontecer ali, a história vai se passar naquele local. Depois eu vou para o plano geral. O plano geral é o que a gente costuma já fechar. Então, ou seja, nesse caso eu tenho um prédio, poderia ser uma casa, poderia ser uma empresa, poderia ser um carro, ou seja, a cena vai acontecer ali. Eu parto de um plano aberto e vou para um plano geral, eu parto de um grande plano geral e posso ir para um plano geral. Nesse aspecto eu não estou explicando para você como a narrativa funciona, eu estou explicando as situações. Cada plano tem a sua função e você vai usar vários dele para contar uma história. Depois nós temos o plano geral aberto, que já é uma particularidade desse local, mas ainda é uma cena mais aberta, eu não estou indo para algo específico. E por último nós temos o plano geral fechado, que na verdade é, por exemplo, nesse caso, uma porta. Então eu vim de um plano grande, fui diminuindo minha zona de atenção até ficar em um detalhe. Partindo para o indivíduo, afinal de contas, nós não vamos trabalhar só com cenários, nós vamos entrar então nos personagens. Nós podemos apresentar os personagens no plano inteiro, que ele vai estar completo na cena. Eu não tenho nada faltando, o personagem está certinho em quadro. Depois eu vou para um plano médio, onde eu vou estar usando ele, por exemplo, da cintura para cima. Isso em alguns lugares também é conhecido como plano americano. E o plano americano era porque na época que os filmes de Bang Bang, Velho Oeste, o personagem tinha que mostrar o coldre, mostrar a arma para ele fazer o saque. Então geralmente o enquadramento acontecia da cabeça até a parte da cintura para mostrar a arma. E aí surgiu também o termo plano americano. Nós temos o plano próximo, onde eu começo a apresentar mais ou menos esse plano aqui, ó. É um plano onde eu tenho uma cabeça falante e um pouco de ombro, um pouco dessa parte, para que não fique só fechado. E por último nós temos o close.
Isso tudo para quem acompanha hoje o audiovisual, assiste uma série, filme, é muito comum, já está natural da gente entender que a narrativa é cortada em planos. Mas é importante a gente discutir um pouco isso. Depois nós temos o plano de detalhe, quando eu fecho muitas vezes no olho de uma pessoa, ou numa mão que eu tenho que pegar alguma coisa, ou numa arma. Eu tenho um plano super close, quando eu fecho mais ou menos nesse enquadramento aqui, certo? E eu tenho, por exemplo, um plano de conjunto aberto, quando as pessoas têm mais de um personagem junto, é um plano de conjunto. Posso trabalhar com contraplano, ou a câmera sobre os ombros, o over shoulder, que na verdade é uma câmera de dois personagens, onde um está contra a câmera, de costas para a gente. Temos o plongé, que a câmera está vista de cima, né, olhando para nós de um ângulo superior, e temos o contra-plongé, quando a câmera está olhando para um ângulo inferior para cima. Por exemplo, para quem gosta de cinema, o Quentin Tarantino usa praticamente em todos os seus filmes esses planos. O plano do contra-plongé. Sempre vai ter uma cena onde um personagem está amarrado, está preso, alguma coisa aconteceu. E ele está olhando para cima e vendo a cena acontecer. Nós temos a câmera subjetiva. A câmera subjetiva é a visão do personagem. Quando o personagem estiver olhando e eu estou vendo o que ele está vendo, é uma subjetiva, que é a visão do próprio personagem da ação. Agora eu estou vendo a situação pelos olhos dele. Para contar essa história, eu preciso dos balões. São os balões onde o texto vai acontecer, onde as falas dos personagens vão ser ditas. E eu posso trabalhar com vários tipos de balões. Aqui nós temos alguns exemplos, que sai daquele balão clássico, que ele é todo retilíneo, bonitinho, é o balão comum. Depois eu tenho o balão tracejado, é quando eu estou tendo um cochicho, alguém está falando alguma coisa que não pode ser dita, um sussurro. Eu tenho o balão de pensamento, que é aquele balão da nuvenzinha. Eu tenho um balão todo pontiagudo, que é o balão de grito, de algo que está sendo dito com muita ênfase. Eu tenho um balão coletivo, onde eu tenho várias hastes saindo para cada cabeça de um balão que várias pessoas estão falando. Eu tenho um balão de ideia, que por exemplo eu vou usar a nuvenzinha e um ícone da lâmpada, ou uma outra imagem ali dentro, ou seja, é um pensamento, eu estou de uma maneira gráfica representando algo dentro de um balão. Posso colocar o balão de interrogação, posso colocar o balão de exclamação, que são para reforçar as minhas dúvidas ou as minhas certezas dos personagens. Posso colocar o balão de reticências, que é dando a ideia de o personagem não consegue se expressar, está faltando palavras para o personagem. Posso colocar o balão todo tremidinho, todo escorrido, como se ele estivesse chorando, ou um balão com notas musicais, onde, por exemplo, o personagem está feliz ou cantarolando, e um balão todo pintado de preto, porque ele está com raiva, o personagem está zangado, é uma situação atípica. Isso tudo são maneiras gráficas de reforçar a ideia, dar uma ênfase no roteiro. E chegamos na produção. A produção é a hora onde nós vamos colocar a mão na massa. E aí começamos com o tal dos thumbnails. O thumbnail vem uma expressão do inglês que é o tamanho de um dedo. Um dedo também eu acho sacanagem você fazer algo parecido. Vamos imaginar algo assim, ó, mais ou menos. Pega uma folha de sulfite, corta ela em 8 páginas ou faz só uns riscos em 6 páginas e cada pedacinho desse você vai fazer uma página inteira. Lógico, apenas um estudo, um desenho rápido, mas para você entender se aquilo que você concebeu lá na fase de pré-produção vai funcionar na produção. E aí partimos, uma vez que está aprovado, que você gostou do resultado, que você achou que está funcionando, era uma maneira rápida apenas de fazer, você parte para cada quadro agora ser desenhado da maneira correta. Agora entra o seu estilo, agora entra o que você quer contar da maneira que você quer contar. No caso aqui nós temos uma anatomia perfeita, mostrando primeiro um esboço simples, rápido, depois um desenho já mais construído, as formas, as linhas, e depois a arte final, que muita gente pode só falar assim, é o contorno. Não é o contorno, a arte final vai dar uma intenção, a maneira que você justificar no traço, nas sombras, nas partes pretas, nas partes de achúria, risquinhos, você está dando uma intenção para aquilo. Mas resumindo, nós vamos agora então fazer a produção para valer. O esboço, o desenho e a arte final. O material para a arte final ele é muito amplo. Nós podemos usar muitas coisas, mas o comum é o nanquim, ou algo preto, uma caneta preta, uma caneta esferográfica preta, uma caneta de ponta
porosa preta, você vai trabalhar com o preto, porque ele vai ser o contorno. O desenho vai ter agora um contorno que você vai definir. Você sai da parte de desenho que estava mais solto e agora você define como que ele vai ser. Você pode passar a limpo esse desenho de várias maneiras. O mais comum é usar uma mesa de luz. Aí é um trabalho um pouco mais profissional, onde você vai colocar uma mesa que iluminação por baixo, com um vidro, você coloca o seu desenho e um papel limpo por cima e faz o contorno. Você tira ali a linha fina, a linha que vai ficar do desenho todo trabalhado. Isso vai ser feito depois com canetas nanquim, nanquim descartável, pincel, caneta esferográfica e N materiais podem dar esse acabamento. E hoje também há pessoas que fazem a arte final até via digital, com um tablet, ou até amigos meus fazem com mouse. Tem gente que faz com mouse. Mas a questão é, você tem que finalizar esse desenho. Ele vai agora ganhar uma forma definitiva. E aí você tem o peso do desenho. A arte final define isso. Se você tem uma cena que é sombria, se tem uma cena que é clara, qual é a intenção que você, o roteiro, pedia, você vai refletir isso na arte final. E ele pode também ser colorido. É a parte final que nós temos, ou seja, da produção, onde eu tenho também a colorização, a editoração e o letreiramento. Eu vou agora pegar essa página de história em quadrinho, vou colocar as onomatopeias, vou colocar os balões e vou entrar com a cor. Eu estou finalizando cada página, a história como um todo. Aqui nós temos uma imagem do artista Alex Ross. É uma página dupla. Ele foi feito todo na técnica de aquarela, com uma anatomia realista. Essa imagem, ela reflete bem o resumo do que nós falamos até agora. Então você pode ter página simples, página dupla, é uma arte final feita com o nanquim e depois nós temos a aquarela e o letreiramento. Esse é o produto final de um roteiro. Esses são alguns exemplos de trabalhos meus. Eu publicava junto com alguns amigos em um fanzine. Para quem não sabe o que é uma revista feita por fã. E nós tínhamos personagens, cada um o seu, e o meu se chama Pária. E esse personagem eu publiquei durante anos nesse fanzine. Então aqui tem alguns exemplos de trabalhos feitos para essa finalidade. A ideia aqui era sempre um quadrinho de uma página só, uma única página eu tinha que contar a história. Era um fanzine reduzido, então o espaço era pequeno para cada um e a gente tinha que se virar. Isso foi interessante para fazer um grande exercício de síntese, para você poder resumir muita informação, ou pouca, como queira, mas dentro de um espaço diminuto. O interessante a gente ver é que você pode trabalhar, por exemplo, páginas com vários quadrinhos, uma página clássica, como também uma página de um quadrinho só. Eu tenho apenas um quadro, mas o texto vai fazendo a narrativa e ele vai levando através ou das falas ou dos pensamentos a uma história. Então a história pode ser contada através de vários quadros, como pode ser contada através de um único quadro com várias linhas de texto. Um outro exemplo que a história em quadrinho é muito versátil é que ela pode ser usada como publicidade. Nesse caso aqui nós temos um anúncio de revista para um público segmentado. Era uma revista de skate e o personagem está apresentando um shape, a tábua, a prancha do skate para um outro personagem. E ali ele demonstra as qualidades, o personagem usa o shape e depois se convence de que realmente era um bom produto. Então, ou seja, a história em quadrinhos sendo usada como publicidade. Também ela é muito usada como ferramenta de informação, como um informativo para uma empresa, para uma indústria, onde era a intenção o uso dos EPIs, aqueles equipamentos de proteção, e também para que o funcionário fizesse o descarte adequado do lixo. Então, de uma maneira simples, isso foi feito um painel, inclusive grande, que ficava na entrada da empresa para que os funcionários vissem ali, entendessem a necessidade de uso do EPI e descarte de lixo. Bem, nós estamos chegando no finzinho dessa explanação de como fazer uma história em quadrinho. E eu deixo um desafio para vocês. O interessante era que vocês pegassem e montassem uma história em quadrinho de uma única página ou de mais, mas o desafio é uma, porque uma é o mais difícil. E você coloque ali, por exemplo, o que você quer. Vou trazer pra gente o resultado dessa troca aqui. Aqui foi quase a ideia de uma oficina, certo? Então a minha proposta é que você faça uma história em quadrinho de uma única página sobre, por exemplo, o meio ambiente. Eu estou te dando um tema. O tema, na verdade, é livre, mas para quem às vezes não tem nem a ideia, lembra lá do começo? Então estou passando a ideia aqui. Meio ambiente.
Vamos imaginar uma história em quadrinho com o tema de meio ambiente e o que você vai trazer disso, o que nós podemos contar, quais são os alertas que nós podemos fazer, qual é a mensagem que nós podemos passar em uma única página, usando a linguagem da história em quadrinho e abordando um tema super atual, super presente, que é o meio ambiente. Bem, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, dá um feedback, me manda um e-mail. Mas como é que eu vou fazer isso, Mansur? É fácil, eu estou nas redes sociais como Paulo Mansur ou @MansurDG no Twitter. Você pode me seguir também no Instagram como MansurDG, meu site MansurDG, MansurDG, em qualquer lugar que você colocar MansurDG, você me acha. E aí você vai poder trocar uma ideia comigo. Me dá um feedback do que você achou desse vídeo, conversar sobre ilustração, design, cinema, quadrinho e por aí vai. É importante você produzir, não importa como, nem o suporte, coloca na internet e a gente se vê e se fala. Manda para mim esse material, me manda essa proposta que a gente discutiu hoje e aí a gente vê o resultado e eu dou aquele pitaco também se for o caso. Valeu? Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo. Abraço!